Alguma coisa assim, então não estranhe, tá bom? Como a Amanda mesmo disse, a minha formação, a princípio, foi enfermagem. Eu trabalhei como enfermagem no hospital geral e foi aí que eu me apaixonei pela obstetrícia, que era um hospital também, era um hospital geral, mas bem ligado com a parte obstétrica. E logo em seguida eu fiz medicina e sigo até hoje. Eu sou há 20 anos formada na medicina e sou há 18 anos formada como médico obstetra e ginecologista. E a minha vida é cuidar da saúde da mulher. E eu costumo dizer que a saúde da mulher, ela não está só ligada à saúde física, à doença, nada disso. Eu costumo dizer que o ginecologista, ele além de uma mesa ginecológica, ele devia ter um divã na sala, na nossa sala, porque muitas mulheres elas chegam e elas desmoronam um caminhão de melancia em cima da gente. Hoje de manhã eu atendo muito pouco em serviço privado. Na realidade, eu fiquei muitos anos sem atender em serviço privado. Eu faço basicamente atendimento para o SUS, atendi muitos anos em posto. De um bom tempo para cá, eu atendo mais em hospital mesmo. E hoje, atendendo no único ambulatório que eu faço de serviço privado, chegou uma senhora, ela tem os seus quase 60 anos, e começou a falar, e começou a chorar. Aí, depois que ela terminou tudo, ela olhou para mim e falou assim: desculpa, doutora, mas eu não tenho com quem falar. E me disseram que a senhora escutava a gente. Aí eu olhei para a cara dela e virei e falei assim: tá bom, não precisa pedir desculpa e vamos começar a consulta, né? Então, por isso que eu falo que o ginecologista, além da saúde física da mulher, da mama, da vagina, de tudo, e da doença, ela cuida também de uma parte que é muito importante, principalmente da mulher quando ela entra na menopausa, tudo isso, porque é uma fase muito difícil para a mulher envelhecer. E hoje está se falando muito disso, né? E a mulher, ela se preocupa muito, a maior parte delas, né? Hoje em dia, aliás, isso já é bastante, tem muito tempo que isso, a mulher, ela pensa muito na beleza, no estar linda sempre, no, e ela não se deixa envelhecer. E tudo na mulher envelhece, inclusive o órgão genital. A mama, a tendência dela é cair. A vagina, a tendência dela é ficar ressecada. A libido, é normal a mulher ter a diminuição da libido. E muitas mulheres não entendem isso. Elas acham que a gente tem que estar sempre linda, maravilhosa, disposta. A mulher, ela carrega, eu falo, um conjunto de coisas. Ela é dona de casa, ela é mãe, ela é mulher, no meu caso, eu sou médica, muitas de vocês têm as suas, né, têm as profissões. Então, assim, a gente faz de tudo. E à noite a gente ainda tem que estar linda, maravilhosa e disposta. Eu costumo dizer para elas que isso é um fardo muito grande. A gente precisa cuidar, além do nosso corpo, da nossa mente. Isso é muito fundamental para nós. Em se falando em saúde da mulher, o que basicamente eu trabalho? A gente trabalha em cuidar da prevenção
da mama, do câncer de mama, cuidar da prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de ovário, do câncer de endométrio, que, infelizmente, hoje, depois das doenças cardiovasculares, é a que mais mata. O câncer de mama, principalmente. Na realidade, a gente não sabe se hoje é o que ele mais mata, porque ele é um câncer que realmente é agressivo, tudo isso, ou se ele está diagnosticado. Coisas que antigamente não existiam. Antigamente, as pessoas nem falavam a palavra, né? Câncer. E elas morriam, as mulheres morriam, muitas sem o diagnóstico. Hoje em dia, a mulher, ela tem várias coisas a favor dela. Inclusive, o que eu falo é a vacina do HPV. Como, não sei se a maioria sabe, mas o câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível, porque o HPV, que é o papilomavírus humano, ele é transmitido por via sexual. E a única forma de prevenção para o câncer de colo de útero é o Papa Nicolau, é o preventivo. É o exame de prevenção. Ele, algumas vezes, tem as falhas, não tem jeito, mas a maior parte das mulheres que, quando se identifica, se diagnostica o HPV logo no início, o câncer de colo de útero hoje tem uma cura bem grande, entendeu? É um câncer que ainda mata, não tem jeito, muitas pacientes fazem o diagnóstico bem, com a doença já bem avançada, muitos, como é que eu vou dizer? Alguns desses vírus, eles são bem agressivos e a gente não tem tempo, algumas vezes, de tratar a paciente. Algumas pacientes, elas omitem, né, essas queixas, porque a mulher, quando tem sangramento no ato sexual, tem odor, tem algumas alterações que são características, e algumas mulheres têm e elas não identificam isso. Algumas não identificam, algumas elas omitem mesmo, elas simplesmente não procuram ajuda. Isso é bastante comum também com câncer de mama. Algumas pacientes acham nódulo, mas acham que não é nada. Ela simplesmente omite aquilo. E, às vezes, um diagnóstico precoce, ela tem tratamento, tem cura, entendeu? Eu tenho pessoas na minha família que foram curadas com câncer de mama, tenho pacientes que foram curadas com câncer de colo de útero, diferente do câncer de ovário, que é um câncer muito agressivo, e outros câncer que são comuns na mulher. Mas eu acho assim, hoje nós estamos muito claras. Eu acho que a internet está aí, a mulher ela tem o direito, ela pode, ela deve procurar ajuda, entendeu? E se por um acaso assim, ela tiver um medo, que isso é muito comum, entendeu? Muito comum. Às vezes, uma simples conversa em consultório, entendeu? A gente consegue manobrar essa situação, entendeu? Porque às vezes, eu atendi há uns 15 dias atrás uma moça jovem, na realidade, eu vou falar uma moça jovem porque ela é da minha idade, né? Ela chegou com o nódulo de mama. E ela já
tinha visto esse nódulo, ela já tinha sentido esse nódulo, e eu não sei por que cargas d'água, alguém viu que ela tinha alguma coisa diferente na mama, e ela resolveu procurar o ginecologista. E ela passou comigo. E a primeira coisa, a hora que eu palpei a mama dela, aí você questiona algumas coisas, e eu vi que ela já sabia que aquilo ali não era uma coisa muito boa, e eu falei para ela que eu não podia dar o diagnóstico, eu tinha que fazer os exames, tudo isso. Aí ela, uma semana depois, voltou com ultrassom da mama, mamografia, e eu encaminhei ela para o mastologista. Infelizmente, é uma lesão suspeita, muito suspeita, mas assim, ela ainda nega aquele nódulo. Ela ainda nega que, assim, para ela aquilo ali apareceu da noite para o dia, e não foi. Você questionando ela, perguntando, você já vê que ela tem aquela lesão há mais de um ano, entendeu? E para ela foi muito difícil, mesmo a gente conversando, e eu, depois da mamografia e do ultrassom, eu conversando com ela, e explicando para ela que, mesmo aquilo ali sendo uma doença maligna, pode ter tratamento, pode até ter cura, entendeu? Mas elas não entendem. A fase de negação das doenças, elas são muito, assim, como é que eu vou te dizer? O paciente, ela tem que furar esse bloqueio para ela poder tratar e ir em busca da cura, entendeu? Isso é muito comum, principalmente em pacientes com câncer de mama, câncer de colo de útero, que são os cânceres que a gente vê que, se diagnosticado logo no início, eles têm uma cura grande, entendeu? Mesmo, às vezes, com os tratamentos bastante agressivos, como radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, entendeu? Bom, alguma pergunta? Vocês querem questionar alguma coisa? Porque senão eu vou falando. Doutora, então, eu acho que seria interessante falar para as meninas, eu não sei se todas aqui sabem, sobre como que a gente pode avaliar na gente mesmo, né, os nódulos, se a gente, como que a gente tem essa noção, como que a gente pode ver antes de ir no ginecologista. Se a Sim, gente precisa ter vergonha ou não, como que é não, isso? nunca. Eu acho que vergonha é uma coisa que a gente não pode ter, principalmente com o ginecologista. Eu costumo dizer, às vezes os pacientes chegam e falam assim: ai, doutor, eu não estou preparada. Aí eu falo: preparada para quê? Ah, eu não depilei. Eu falo assim: isso para mim não é problema não. Por que que eu vou me incomodar com uma vagina que tem pelo? Aquilo não me interessa. O que me interessa é a queixa dela, não é a estética, entendeu? E muitas pacientes têm vergonha disso. Vamos lá. O autoexame de mama é muito simples. Basta você se tocar. Só isso. Pôr a mão na mama. A gente, eu costumo dizer que é toda uma regra. Você vai pegar, pôr o braço atrás da cabeça, passar a sua mão contralateral em toda a sua mama, dedilhando, observando se tem um caroço diferente, um caroço que não move, alguma coisa parecida com isso. Isso é o beabá. Mas você quer ver uma coisa muito legal? Na hora que você está deitada na sua cama, você está fazendo, sei lá, assistindo televisão, aí você
põe o bracinho assim atrás do travesseiro, aí você pega a outra palpa, olha, palpa debaixo do braço, fica lá, passando a mão. Aí você pode fazer isso com a outra mão, olhar, porque muitas vezes a mulher, ela sente uma alteração quando ela dorme. Às vezes ela dorme de um lado, aí ela fala, eu acordei com uma dor esquisita. Aí quando ela leva a mão, ela sente o nódulo. É muito prático o autoexame de mama. Foi isso que eu falei. De preferência, depois da menstruação, nunca antes da menstruação. Por quê? Porque a mama, ela é feita de glândula, basicamente. A mama, por que a mama ela cai? Porque ela vira gordura. Com o passar dos anos, a tendência da glândula é virar gordura. E por isso que a ordem natural é ter aquela pitose, aquela queda da mama. A mama virando gordura, ela não tendo mais glândula, ela fica mais com menos carocinho mesmo. Porque muitas vezes as meninas mais jovens, elas palpam e o que elas têm é a glândula. É um espessamento da glândula, um espessamento mamário que é natural da mama, entendeu? Mas isso não é em formato de bola, isso ele não é fixo, nada disso. Quando você palpa normalmente da mesma forma ou parecido dos dois lados. Porque, como todo mundo sabe, a gente não é igual. A mama não é igual. A maioria das mulheres tem uma mama maior que a outra. Isso é normal também. E o autoexame é básico. Algumas que é bem legal fazer debaixo do chuveiro, entendeu? A hora que você está assim saboando. Você põe o braço atrás da cabeça, pega o sabonete, alisa, passa, dedilha. Ali, você visualizando alguma coisa que você acha que não está normal, não é, fala assim, não é isso que eu vi mês passado, não é isso que eu palpei há 2 semanas atrás, ou então eu palpo uma coisa de um lado e não palpo do outro, aí é a hora de procurar uma ajuda. É a hora de procurar saber se tem alguma coisa acontecendo. Lógico que nódulo de mama, existem cistos, existem nódulos que são feitos são fibroadenomas, que a gente chama, existem nódulos de gordura, entendeu? Existem vários, entendeu? Formas de você achar um nódulo na mama que ele não é uma doença maligna, né? São problemas que podem ser o cisto mesmo, alguns cistos as mulheres têm, e elas podem manter aquele cisto, que aquilo não vai causar problema algum. Alguns deles a gente retira, dependendo do tamanho, principalmente que quando as mulheres têm mamas pequenas, e esses cistos são maiores do que 2 centímetros, às vezes incomoda, quando põe o sutiã, dói e aperta, aquilo incomoda. Se aquilo incomoda, normalmente a gente tira, entendeu? Mas fora isso, existem muitas mulheres que têm cistos, às vezes não é um, 2, e que a gente só acompanha, não mexe, não tira. Pode fazer. Tio João levantou a mão primeiro, pode falar, tio. Eu? Obrigado. Obrigado por me convidar, meninas. Então, vocês convidaram um homem, né, para um assunto que geralmente se discute mais entre as mulheres, mas eu gostaria de trazer um ponto, e aí esse ponto vocês podem levar para os seus amigos, parentes, homens também, que eu acho que é importante. Eu tenho um caso, né? Sou eu mesmo, né? Eu fiz fazia muita musculação quando eu era adolescente,
né? Puxava muito peso, as coisas todas, né? E quando a gente para e engorda, a gente cria a tal da ginecomastia. Ginecomastia. Né, doutor? E eu fui no médico há um tempo atrás, né? E ele falou, olha, você tem que fazer o exame, né? Para verificar se não tem nódulos. Sim. E aí eu fiquei eu achei aquilo, eu falei, peraí, opa, não. Que negócio é esse? Então, assim, e ele falou, é muito raro acontecer no homem, né? Mas acontece. Mas pode acontecer. E ele falou que quem tem a ginecomastia, né, são os maiores, a maior probabilidade de ocorrer. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Existe câncer de mama em homem. É raro, bem raro, mas existe. Essas ginecomastias são bastante comuns em meninos, que aqueles meninos são gordinhos na adolescência, aí eles costumam emagrecer, assim, eles têm a infância, eles são bem gordinhos, aí eles iniciam a adolescência, eles dão tem um estirão, crescem, ficam altos, e a tendência, às vezes, é ter um pouco mais de mama. Muitos adolescentes isso incomoda. Existe bastante caso hoje em dia de cirurgia de mama em homens, que eles preferem retirar a mama, entendeu? Fazer mesmo a mastectomia, né? Tirar, diminuir mesmo. E como a mulher às vezes tem muita mama, ela faz a mastopexia, que a gente chama, ela diminui a mama, levanta, faz tudo isso. Existe em homem também. Existe também o câncer de mama em homem, infelizmente, mas existe. Na realidade, ele não é tão comum, porque o câncer de homem é mais dependente do hormônio feminino, entendeu? Por isso que ele não é tão comum em homem, mas pode acontecer. Se você me perguntar, você já viu? Eu vou falar para você que eu nunca tive um paciente homem, porque eu só trato mulheres. Mas eu tenho amigos mastologistas que tiveram pacientes homens, entendeu? E é raro, mas é comum. Acontece. Entendeu? E realmente é que antigamente não se usava tantos esteroides como se usa hoje em dia, né? Eu não sei se não se usava ou se não falavam, entendeu? Mas, assim, essa bombada que cresce, aquele peitoral enorme, aí quando o homem deixa de fazer aquela musculação, aquilo vai realmente virar mama mesmo, entendeu? É isso que acontece. Mais alguém? Eu. Prazer, eu sou a Maria Fernanda. Atualmente estou estudando enfermagem também. Tenho muita curiosidade nisso. A senhora estava falando, doutora, sobre... Pode me chamar de você. O teste o autoteste, né? Então, eu vou contar um relato também que aconteceu. Eu tenho uma parente que tem a minha avó paterna, que tem câncer de mama, e eu sempre fiz o autoteste em mim, porque eu tenho sim uma glândula na mama esquerda que ela se move, e a gente que eu digo o médico, estávamos desconfiando que poderia ser uma glândula de gordura mesmo. Uhum. E não é, ela é uma benigna totalmente, porque ela se move mesmo. E ela é o que a doutora disse, é um caroço que se colocar sutiã, que se fizer isso, incomoda. Então, eu descobri essa glândula, logicamente que eu já sabia que tem as porcentagens genéticas, né, de eu ter por lado da minha avó paterna, mas eu descobri com um autoexame e cheguei no meu ginecologista e falei, olha, doutor, eu não sei se eu estou enganada, se eu estou vendo certo, palpando certo, mas eu acho que tem um carocinho na mama. Aí, como naquela época eu
não tinha um conhecimento muito amplo, assim, né, do autoexame, eu até lembro que ele me perguntou, esse carocinho move? Eu falei, move, doutor. É tipo um carocinho que você põe a mão. Sim, ele move. A gente fala que ele pula. Ele vai para um lado. Ele dá aquele... Ele não move. Aí eu falei, move no sentido de trocar de lugar? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, não, então isso ele não acontece. Ele não é tão espesso, tão rígido. Fixo. Enfim, fui para o mastologista, né? E o mastologista olhou bem e falou assim, olha, você pode fazer a cirurgia, fica a seu critério, né? A gente vai fazer um rasguinho bem na orelha da mama, e aí a gente vai tirar esse caroço e depois vai terminar a cirurgia. Eu acho que em torno de um dia, por aí, você já levantar. Tem alta, depende da sua recuperação. E eu falei, esse hematologista me perguntou como que eu descobri. Eu falei, doutor, eu tava lá. Inclusive, foi o que a doutora falou, assistindo série. Aí eu levantei o braço e comecei a palpar, assim, perto da axila, porque eu sei que minha avó, ela teve um câncer perto da região da axila. Uhum. E aí eu comecei a palpar. Aí eu senti uma bolinha, eu falei, peraí, tá estranho esse negócio. Será que pode ser do crescimento da mama? Será que pode ser isso? Será que pode ser... Então eu procurei um médico. E aí eu descobri que era um beligno. E normalmente no meu peito direito, não tem. Mas pode ser que tenha, porque eu senti esses dias um caroço, mas não era nada assim que fosse fazer. Eu fiz o exame, deu caroço de gordura. E aí eu queria compartilhar com vocês sobre o relato, né? Que é muito assim, as meninas normalmente vêm me perguntar sobre o meu ginecologista e eu sempre falo para elas que o importante é que você descubra. Eu também fico fazendo igual o exame ginecológico, aperta a mama para ver se sai algum líquido, para ver se tem alguma expressão diferente, se a mama está muito desigual, se ela está muito enrugada. Enfim, e aí eu fico sempre de olho, né, doutora? Porque isso é muito importante. Que é estudante da área da saúde, ainda mais tem um contato gigante. Às vezes a gente somatiza. Exatamente, você fica meio paranoia, você fica... Sim. Será que eu tô? Não dá, eu já tô entrando numa doideira. Todo mundo me pergunta de doenças e bactérias, eu fico, gente... É assim mesmo. É assim. Eu costumo dizer que eu sempre penso que, igual meus filhos, quando ficam doentes, falam, ai, meu Deus, meu pensamento vai longe. Mas a gente, quando trabalha na área da saúde, a gente, às vezes, somatiza as coisas. Mas você viu como é importante uma bobeira. Você estava fazendo nada. Estava assistindo Netflix. Pôs a mão. Por isso que eu falo que a gente tem que se conhecer. A gente tem que se tocar. Não é só a mama, é a vagina também, entendeu? Porque eu falo que a mulher, ela tem que saber o que é bom para ela, entendeu? Tudo, em relação a tudo. Em relação à doença, a relação ao prazer, entendeu? A mulher que não se conhece, como que ela vai trocar uma ideia com o parceiro, entendeu? Isso é muito importante, muito importante. Doutora, uma última perguntinha para a gente poder seguir aqui rapidinho para não atrasar mais. A tia Carmen perguntou aqui no chat sobre o preventivo do Papa Nicolau. Quando se precisa começar a fazer? Qual idade? Na realidade, isso é bastante controverso. Em se tratando de pacientes que têm vida sexual ativa com múltiplos parceiros, o Papa Nicolau tem que ser feito anual, entendeu? Na realidade, o Ministério da Saúde tem colocado várias outras diretrizes. Na realidade, essas diretrizes, elas são de países desenvolvidos, na realidade.
Hoje em dia eles falam que o Papa Nicolau pode ser feito a cada 3 anos, que que não precisa fazer logo que iniciada a vida sexual, mas eu vou falar eu, Cristiane, que trabalho com o SUS, entendeu? Eu falo o seguinte: